Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Poloni, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Apócrifos do Antigo Testamento. Uma introdução a esse conjunto de livros tão interessante que não está na nossa Bíblia protestante, mas que nos ajuda a entender muito bem o contexto desse período intertestamental. E nós estamos numa nova página aqui e vamos para a aula de número 3, Sabedoria de Salomão. Vamos lá? Que livro é Sabedoria de Salomão? Eu acho que ler os primeiros versículos ou os primeiros versos vai dar uma explicação ou um overview muito bom daquilo que nós estamos como objeto a observar. Sabedoria de Salomão, capítulo 1, versículo 1 a 5 diz o seguinte: amai a justiça, vós que julgais a terra, pensai no Senhor com retidão, procurai-o com simplicidade de coração, porque ele se deixa encontrar por aqueles que não o tentam, ele se revela aos que não lhe recusam a fé. Pois os pensamentos tortuosos afastam de Deus, e o poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma maligna, ela não habita num corpo devedor ao pecado. Pois o Espírito Santo, o educador, foge da duplicidade, ele se retira diante dos pensamentos sem sentido, ele se ofusca quando sobrevém a injustiça. Quando a gente lê um texto como esse, é muito comum nós nos remetermos à sabedoria sapiencial hebraica. Provérbios, por exemplo, Eclesiastes também. Então, a linguagem que ele utiliza, relacionando conceitos como justiça, coração, pensamento, sabedoria. São todos esses elementos que estão presentes de uma forma muito frequente dentro da literatura sapiencial hebraica. E desde que o cânon bíblico foi encerrado com Malaquias, a produção literária judaica não cessou, e também a produção dentro desse gênero específico que é um gênero de sabedoria. Mas antes de entrarmos no assunto do gênero literário, cabe algumas observações introdutórias e técnicas sobre esse livro, Sabedoria de Salomão. Sabedoria, ou Livro da Sabedoria, ou Sabedoria de Salomão, é um documento judaico escrito em grego, composto provavelmente por judeus residentes em Alexandria em meados do primeiro século antes de Cristo. Nós temos que fazer um rápido flashback histórico e lembrarmos que desde o momento em que o povo judaico foi permitido voltar para sua terra com o decreto de Ciro Grande, os judeus, parte deles voltaram para Jerusalém e uma parte considerável permaneceu habitando em diversas cidades pelo Império Persa. Dentro dessa leva, que nós chamamos de diáspora, uma comunidade muito importante se estabeleceu na cidade de Alexandria, na região do Egito. Alexandria era o centro cultural que estava para e passo a Atenas no mundo grego-macedônico. E muito daquilo que foi conquistado em termos de cultura foi consolidado na cidade de Alexandria, que é famosa por ter a sua biblioteca essa que faz parte das lendas, também concernentes, por exemplo, à tradução e à produção da Septuaginta. Então, dentro dessa comunidade grande de judeus, provavelmente esse livro foi escrito primeiramente em grego, mas o ponto importante aqui é que o problema de ser apócrifo ou não está apenas relacionado à língua com a qual o documento foi escrito, mas a toda uma visão de mundo, a todo um contexto cultural que a utilização da língua grega traz para dentro do texto, e é essa a análise crítica que nós vamos fazer em relação à Sabedoria de Salomão mais pra frente. Esse livro é um dos 7 livros sapienciais presentes na Septuaginta, junto com Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Jó e Eclesiástico. Então, dentro da Septuaginta, nós temos presente os livros apócrifos e, entre eles, alguns livros sapienciais. Sabedoria de Salomão e Eclesiástico de Ben Siraque, que vai ser tema de uma próxima aula. Quem escreveu Sabedoria de Salomão? O próprio nome diz que foi Salomão, ou que a sabedoria foi de Salomão, mas a grande questão aqui não foi Salomão. Provavelmente foi um outro judeu piedoso que viveu nessa época da virada do primeiro século para o ano 0. Algumas pessoas dizem que foi o próprio autor de Eclesiástico ou
propriamente Filo de Alexandria. A grande questão é que nós não sabemos quem foi o autor, permanece como anônimo, e por utilizar a denominação sabedoria dentro do seu título, aí nós consideramos esse livro como até um pseudepigráfico, ou seja, uma atribuição de autoria que não foi feita por aquela pessoa em específico. Qual que é o problema de canonicidade que nós encontramos dentro do texto de Sabedoria de Salomão? Mileto de Sardes, no século II, Agostinho e Inocêncio I consideraram a Sabedoria de Salomão como parte do Antigo Testamento. Então, muita gente importante, entre eles o próprio Agostinho, considerou que a Sabedoria de Salomão fazia parte da escritura sagrada. Atanásio escreve que os livros de sabedoria, junto com 3 outros livros deuterocanônicos, embora não fazendo parte do cânon, foram designados pelos padres da igreja para serem lidos. Então, numa continuidade da própria tradição judaica em considerar esses livros como livros dignos de serem lidos, embora dentro da tradição judaica Sabedoria de Salomão não seja considerado um documento canônico que faz parte, por exemplo, dos escritos, a tradição cristã vai considerar em boa parte esse livro como um livro canônico, até porque esse livro estava dentro da tradução da Septuaginta. Okay? Esse é um dos elementos fundamentais. Então, nós temos alguns pais da igreja que defendem a canonicidade, como por exemplo Agostinho, outros que vão aceitar a canonização por via secundária, ou seja, os pais permitiram ler, então está liberado. Epifânio de Salamina, mais ou menos no ano 385, menciona que a sabedoria de Salomão era de canonicidade contestada. Então, veja bem, já no século IV, e isso é resquício de tempos anteriores, nós podemos ver uma ideia de que não havia uma unanimidade em relação à canonicidade da sabedoria de Salomão, bem como de outros livros deuterocanônicos, ou também chamados de apócrifos. De acordo com o monge Rufino de Aquileia, mais ou menos no ano 400, o livro da sabedoria não foi chamado de livro canônico, mas um livro eclesiástico, ou seja, um livro que era de domínio da igreja, uso na igreja, mas não um livro autoritativo. É lógico que depois essas posições vão sendo reafirmadas ou contestadas no fluxo da história. Por exemplo, o livro de Sabedoria de Salomão foi listado como canônico pelos sucessivos concílios da Igreja Católica, começando com o Concílio de Roma 382, o Sínodo de Hipona 393, Concílio de Cartago 397, o Segundo Concílio de Cartago em 419, Concílio de Florença 1442 e a decisão, vamos dizer assim, derradeira que vem com o Concílio de Trento no ano de 1546, esse concílio que é o chamado também Concílio da Contra-Reforma. Mas, a grosso modo, dentro da tradição protestante evangélica, o livro não ganhou guarida de canônico. Por quê? Porque toda a tradição judaica, por exemplo, e prioritariamente, não considerou Sabedoria de Salomão como um livro canônico. Okay? E também o fato de que não havia um consenso universal em relação à recepção de literatura canônica em relação a esse livro. Lembrando que o processo canônico envolve uma aceitação, uma recepção universal da igreja. Então, quando há algum tipo de contestação, alguns grupos vão aceitar, outros não, e a vida vai seguir. Caiu de paraquedas aqui no canal, nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo? Clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante e se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima!